A lista 3 de exercícios de estatística. Então vamos lá. Eu passei essa lista para vocês conseguirem interpretar os resultados de média, quartil, coeficiente de variação e etc. A intenção é que eu consiga pegar uma tabela de estatística e tirar conclusões do que acontece em campo apenas analisando os meus dados. Porque é isso que é a estatística. A estatística é uma forma de eu resumir o que acontece em campo com dados numéricos, tá? Então, a primeira pergunta que eu pedi para vocês responderem é essa que está aqui embaixo, que é a pergunta número 1. Essa pergunta diz o seguinte: se um produtor rural tiver uma média alta de produtividade entre seus talhões, significa que ele sabe manejar muito bem a sua fazenda? Sim ou não? Justifique. Então, o que eu preciso pensar quando eu estou avaliando essa pergunta? Aqui, que é a pergunta número 1. Adianta eu olhar só a média do meu talhão? Não sei. O que é manejar bem a minha fazenda? Manejar bem a minha fazenda é utilizar todas as tecnologias possíveis para eu extrair o máximo de produtividade de acordo com o que eu tenho disponível na minha propriedade, tá? Então, se eu tenho uma propriedade que tem um talhão que está produzindo muito bem, mas eu tenho outros talhões que estão produzindo muito mal, esse manejo ele não está correto. Por quê? Porque a forma correta de manejar uma propriedade é conseguir extrair o máximo possível de produtividade daquela região, daquela área, né? Então, se o meu talhão está produzindo muito pouco, se eu tenho um talhão que está produzindo muito pouco em relação aos demais, aquele talhão está com algum erro de manejo. Então, observar apenas a minha média consegue dizer se está sendo bem manejada a propriedade? Não. Por que não? Porque a média é burra. Vamos lá, eu trouxe também essa tabela e eu disse que você pode observar essa tabela para tirar as conclusões das questões, tá? Então, como que eu vou observar essa tabela? Primeiro eu venho aqui e eu vejo que eu tenho 4 fazendas apresentadas. Então, eu tenho a minha fazenda 1, a minha fazenda 2, a fazenda 3 e a fazenda 4. Todas essas fazendas possuem 7 talhões na sua propriedade, tá? A primeira fazenda possui média de 4.431. A segunda fazenda possui média de 3.931 quilos por hectare de arroz. A terceira fazenda, 5.117 e a quarta fazenda, 4.757, tá? Nesse caso, eu teria que observar como que está a média em si e observar também o resultado de cada talhão. Observando apenas a primeira fazenda. Essa fazenda aqui, ela tem uma média de 4.000, mas se nós observarmos cada talhão, esses talhões não diferem tanto entre si. Eu tenho talhões produzindo 3.500 e talhões produzindo 5.200. Não é uma variação tão grande. Então, eles estão mais ou menos uniformes, tá? E a prova de que essa variação não é grande é o meu coeficiente de variação. Coeficiente de variação é o quanto meus dados variam ao redor da média. Quanto menor o meu coeficiente de variação, menos eu tenho variação dos dados ao redor da média. Então, a gente consegue observar que eu tenho aqui um talhão de 3.500, que está muito próximo do 4.400, de 5.200, que está muito próximo do 4.400, tá? Então, essa primeira fazenda aqui é uma fazenda que está com um manejo bom, uma variação muito pequena entre os dados da fazenda, tá? Agora, se eu olhar a minha fazenda 2, que está com uma média menor, essa fazenda 2 tem um coeficiente de variação alto. 45,7 não é um coeficiente baixo. Baixo é 14,5. Então, tem algum talhão aqui que está variando muito, ou muito para baixo ou muito para cima. Então, se eu não tivesse como observar os dados de cada talhão, olhando para a minha média, por conta própria, eu não conseguiria dizer isso. Agora, quando eu olho para o meu coeficiente de variação, eu consigo ter uma noção de que essa média aqui está próximo do 4.000, mas tem alguma coisa acontecendo que está deixando 1 ou 2 talhões uma variação muito grande, tá? Quando eu observo os meus dados, eu percebo que o problema, ele está
aqui, nesse primeiro talhão, que está produzindo só 15 quilos por hectare. Ou foi digitado errado esse dado, ou 15 quilos por hectare, eu perdi o meu talhão inteiro. O meu talhão inteiro não produziu nada, basicamente. É muito pouco, tá? É 3 sacos de arroz, é muito pouco. Tudo bem? A minha fazenda 3, eu consigo observar que ela tem uma produtividade muito alta, uma média alta, 5.000, é a mais alta das 4, mas o meu coeficiente de variação também está alto. Então, eu sei que tem algum talhão aqui que está produzindo muito mais ou muito menos do que os demais. 1 talhão, 2 talhões, 3 talhões. E tem algum que está variando muito dos 5.000, tá? Observando os dados, eu percebo que eu tenho uma produtividade ok aqui no começo, então o que está variando muito é esse daqui, de 10 mil quilos por hectare de produção. Ou foi digitado errado, ou esse talhão aqui está muito bom. O produtor acertou demais na hora de fazer o manejo desse talhão e errou na hora de fazer os outros. Porque aí significa que essa fazenda teria condições de produzir mais do que 5.000, tá? Então, eu consigo observar só pela média? Não, se eu olho só a minha média, eu não consigo dizer se há algo de errado entre os meus talhões, tá? E agora, a minha última fazenda, que é a fazenda número 4. Essa fazenda aqui tem uma média de 4.700, que não é uma média muito diferente do primeiro, tá? Nem muito diferente do terceiro, é uma média muito próxima, mas olha o meu coeficiente de variação, 84. Eu já sei que tem ou talhão produzindo muito ou talhão produzindo pouco. E é o que acontece, a gente observa que os 2 primeiros estão produzindo muito pouco, e os 2 últimos estão produzindo muito. Então, essa fazenda está fazendo alguma coisa de muito certo aqui e alguma coisa de muito errado aqui. Não é o manejo certo. O manejo certo é manter uma forma que todos eles produzam bem. Claro, o mais próximo possível daqui de baixo, né? O mais próximo possível de altas produtividades. Mas ter talhões produzindo 300, 500 quilos por hectare, alguma coisa aconteceu. Ou foi alguma coisa de contaminação de solo e etc. Mas alguma coisa está errada, não está muito homogêneo esses talhões. Eu consigo mexer no meu manejo para que esses talhões aumentem a produtividade, tá? Então, nesse caso, eu observo que a média desse daqui, do último talhão, se eu olhar só a média entre o último talhão, primeiro talhão, perdão, a última fazenda, a primeira fazenda e a terceira fazenda, eu não consigo ver muita diferença. Então, a média é o suficiente? Não. Por quê? Porque a média é burra. Se eu tiver dados pequenos, menores, baixos, a minha média vai ser puxada para baixo. Foi o que aconteceu aqui, ó. Todos esses números são iguais, ó. O que mudou? O primeiro. O primeiro talhão mudou, a minha média caiu lá para baixo. Esses números aqui também, ó, são iguais. Esse é igual a 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 esse. O que mudou? Esse daqui. Quando muda um, a minha média é puxada lá para cima. A fazenda desse 1 e a fazenda 3 está produzindo do mesmo jeito na maioria dos talhões. Só tem um deles que está diferindo, tá? Então, a média não é o suficiente. Dizer que um produtor rural está manejando bem a fazenda porque a média está alta não é correto. Porque a média é burra, ela não leva em consideração a variação dos dados ao redor da média. Ela não leva em consideração se tem um talhão produzindo muito e um talhão produzindo pouco, por exemplo, tá? Seria a mesma coisa que dizer que eu tenho... eu e o Bill Gates recebemos mais ou menos a mesma coisa, se a gente fizer a média entre os dois. E é mentira, né? Eu não ganho nada e o Bill Gates ganha a fortuna mundial. Então, a média, ela é burra, tá? Vamos para a questão 2 agora. O que é a minha questão 2? A minha questão 2 é a seguinte. Você pode se basear apenas na média para tirar conclusões sobre a produtividade de grãos? Justifica a sua resposta. Mesma história. Não, eu não consigo me basear só na média para tirar conclusões. Por quê? Porque às vezes eu tenho talhões produzindo muito, às vezes eu tenho talhões produzindo pouco,
E na hora que eu olho a minha média, a variação não é tão grande, é de 1.000 quilos por hectare só. Ou, se eu olhar essa daqui, ó, talhões produzindo muito pouco, talhões produzindo muito, e eu tenho uma média muito próxima daqui, que eu tenho uma homogeneidade entre os meus talhões. Então, não dá para eu basear as conclusões de produtividade apenas pela média. Eu posso dizer se o meu produtor está ganhando mais dinheiro ou não. Por exemplo, um produtor que tenha uma média de 5.117 está ganhando mais dinheiro na venda final do produto, tá? Não o lucro, mas a venda final, do que um que está produzindo 3.931. Mas não dá para dizer que eles têm uma produtividade uniforme ou não dentro da minha fazenda, tá? Então, a 1 e a 2 era para vocês entenderem que olhar só a média não é possível. A média é burra. Ela é muito variável de acordo com os valores muito baixos ou muito altos. Ela muda muito se eu tiver um valor muito alto ou muito baixo. E isso não representa o meu conjunto de dados, tá? Agora a questão número 3. Você consegue tirar conclusão, o que você consegue tirar de conclusão ao observar um conjunto de dados e descobrir que a média é muito próxima da mediana? Tá, então aqui em cima eu estou mostrando a média, mas eu não estou mostrando a mediana. Então eu preciso descobrir qual que é a minha mediana, tá? A minha mediana, ela é o número que vai dividir o meu conjunto de dados em 2. Então, eu teria que ter uma mesma quantidade de números para cima e uma mesma quantidade de números para baixo. Aqui eu tenho 7 números, tá? Então, o que eu poderia avaliar? Eu consigo dividir esse conjunto de dados em 3 e 3, e eu tenho esse número aqui, que é o meu número central. É o meu número que divide o meu conjunto de dados em 2 partes iguais. 3 números para cima, 3 números para baixo. Então, a minha mediana de todas as fazendas é essa daqui. Professora, não tem que colocar em ordem crescente para fazer isso? Sim, mas eu já apresentei os dados em ordem crescente para vocês, para facilitar. Se não tivesse em ordem crescente, aí eu teria que colocar cada um desses dados em ordem crescente e só depois eu iria fazer essa separação em tamanho, um grupo para cima da mediana e um grupo para baixo da mediana, tá? Então, aqui, a minha mediana, MD, é a que tem o talhão número 4, tá? Então, olha só, a mediana é a mesma para todas as minhas fazendas, não mudou. Então, se eu for observar qual desses daqui, dessas 4 fazendas, que tem a média mais próxima da mediana possível? É essa. Essa daqui tá mais distante da minha mediana, essa daqui tá mais distante da minha mediana e essa daqui tá mais distante da minha mediana, tá? Então, aqui eu tenho a diferença entre a mediana e a média é de 69 pontos, ó. 4.500 menos 4.431, eu vou ter 69 pontos, tá? E nos outros eu vou ter uma quantidade muito maior. Então, para eu responder a minha questão 3, eu vou olhar para qual fazenda? Eu vou olhar para a fazenda número 1. Qual conclusão eu consigo tirar quando eu olho para a minha fazenda número 1 e eu vejo que eu tenho uma média e uma mediana muito próxima? Eu consigo tirar de conclusão que se a minha média estiver próxima da mediana, significa que os meus dados eles não vão ter muita variação entre si. Então, o meu coeficiente de variação vai ser baixo. Eu vou ter o valor máximo meu não vai ser tão diferente da média assim. Meu valor mínimo também não vai ser tão diferente da média assim. Então, essa fazenda é uma fazenda que tem dados homogêneos entre si, tá? Então, se eu tenho média próxima da mediana, eu tiro de conclusão que os dados são homogêneos. Ai, professora, então eu vou ter que ficar fazendo média e mediana para saber se meus dados são homogêneos? Não, eu vou olhar meu coeficiente de variação, tá?
Ah, mas eu não tenho meu coeficiente de variação, eu só tenho a média e a mediana. Então, eu consigo tirar essa conclusão. Caso contrário, eu vou olhar para o meu coeficiente de variação, tá? Questão número 4. O que você consegue tirar de conclusão ao observar um conjunto de dados e descobrir que a média é muito diferente da mediana? Quais são os meus conjuntos de dados que têm a média diferente da mediana? Esse daqui, a minha média está bem diferente da mediana 4.500, média 3.900, dá 569 pontos de diferença, 4.500 menos 3.931, 569 quilos, tá? E essa daqui também tá bem diferente, essa daqui tá dando 617 pontos de diferença entre a média e a mediana. 5.117 menos 4.500, 617 pontos, tá? Essa não tá tão diferente não, tá muito mais próxima. Mas essas duas, a minha média tá muito diferente da minha mediana. Qual conclusão que eu consigo tirar? Consigo tirar aqui, ó. Meu coeficiente de variação tá mais alto. Tá vendo? Então, eu consigo tirar uma conclusão de que se a minha média está diferente, muito diferente da mediana, eu vou ter um coeficiente de variação alto e eu vou ter algum número nas extremidades que vai estar puxando essa média ou para baixo, que é esse caso aqui, eu tenho um número muito pequeno, que na hora que eu divido, eu puxo a minha média para baixo, e eu tenho um número muito alto que eu puxo a minha média para cima. Então, eu olhei para os meus dados, tenho a minha média diferente da minha mediana, ou eu tenho um número muito baixo, 1, 2, 3 números muito baixos, ou eu tenho números muito altos que não estão condizendo com o que a gente observa na maioria dos talhões, tá? Então, o que eu tiro de conclusão? Tem alguma extremidade, algum número de extremidade, está muito alto ou muito baixo. Consigo dizer, sem olhar para o conjunto de dados, qual que é, se está muito alto ou muito baixo? Sim. Se a minha média for menor que a mediana, então vai ser um número que vai estar puxando para baixo. Vai ser um número muito baixo. 1, 2, 3, 4, 5 números. Sei lá, depende da quantidade de talhões que eu tenho, né? Quantidade de números que eu tenho, de dados que eu tenho na minha tabela. E se a minha média está muito acima da mediana, significa que eu tenho números muito grandes na minha outra extremidade do conjunto de dados, tá? Questão número 5. O que você consegue tirar de conclusão ao observar que a média é um valor próximo do primeiro quartil? Não sei. Vamos ter que descobrir quais são os quartis. Então, vamos lá. Existem 4 quartis, 3 quartis que eu consigo calcular. Para eu calcular o quartil, então eu preciso colocar em ordem crescente os dados. Aqui eu não vou colocar porque eu já apresentei para vocês em ordem crescente, tá? Qual que é o meu primeiro quartil? Então, meu quartil 1, meu quartil 2 e meu quartil 3. O meu quartil 2, ele é igual à mediana. E ele divide o meu número, 50% dos meus números para cima dele, 50% dos números para baixo dele. Então, eu gosto de começar calculando o quartil 2. Nós vimos que o meu quartil 2 vai ser esse número aqui. Por quê? Porque a gente já tinha calculado a mediana, tá? Então, esse é o meu quartil 2. Metade dos meus dados está para cima dele, metade está para baixo. 3 números para cima, 3 números para baixo. Qual que seria o meu quartil 1? O meu quartil 1 é um número que vai dividir esse conjunto aqui de cima em duas partes iguais. Então, seria esse daqui, ó. Por que é esse daqui? Porque eu tenho, ó, quartil 1. Metade dos números para cima, metade dos números para baixo. Um número para cima, um número para baixo. E qual que seria o meu quartil 3? O meu quartil 3 vai ser um quartil que vai separar
esses números aqui de baixo, que estão na parte de baixo da mediana, na parte de baixo do quartil 2, em duas partes iguais também. Então, vai ser esse daqui. Esse é o meu quartil 3. Por quê? Porque eu tenho metade dos números para cima, metade dos números para baixo, tá? Então, aqui eu tenho um valor que é um dado, né, que vai indicar o meu quartil 1, quartil 2, quartil 3. Então, o valor de cada quartil vai variar com a fazenda que eu estou olhando, né? Então, para eu saber o quartil 1 da fazenda 1, eu tenho que olhar aqui. Quartil 2 da fazenda 1, eu tenho que olhar aqui. O quartil 3 da fazenda 1, eu tenho que olhar aqui. Se eu quero saber o quartil 1 da fazenda 2, eu vou olhar nessa outra coluna aqui, e assim por diante, tá? O que eu quero saber na minha questão 5? Eu quero saber o que eu consigo tirar de conclusão quando a minha média é próxima do primeiro quartil. Eu vou ter que achar qual fazenda que está com a média próximo do meu primeiro quartil. Então, vamos lá. A minha média próximo do meu primeiro quartil. Essa daqui está próxima do primeiro quartil? Não. Por quê? Porque a média está 4.431 e o primeiro quartil 3.820. Não é tão próxima, tá? Essa daqui tá próxima, média 3.900, primeiro quartil 3.800. Sim. Vamos olhar as outras. Média 5.117, primeiro quartil 3.800. Não tá próximo. Média 4.700 e primeiro quartil 500. Não, tá super longe. Então, não. Então, a fazenda que eu vou olhar é a minha fazenda 2, para responder a minha questão 5, tá? Então, o que eu consigo tirar de conclusão nesse caso aqui? Se a minha média estiver muito próxima do meu primeiro quartil, significa que eu tenho algum número que está puxando a minha média para baixo. Então, eu vou ter algum talhão, 1, 2, 3, 4, 5 talhões, dependendo do número de talhões da minha área, que vai estar produzindo muito pouco. Então, vamos mudar a situação. Vamos esquecer talhões de uma fazenda. E vamos pensar que vocês estão, como engenheiros agrônomos, avaliando a produção de milho no estado de São Paulo. Vocês vão lá, visitam todas as propriedades do estado de São Paulo e observam que no final de levantar o dado de todas as propriedades, vocês tinham uma média muito igual ao primeiro quartil, ao Q1. O que significa isso? Significa que eu tenho algumas propriedades produzindo muito pouco. Muito pouco. É a maioria das propriedades que vai estar produzindo muito pouco? Não, é só algumas. Porque se fosse a maioria, eu teria uma média muito próxima da minha mediana, né? Porque seria uma constante dentro do meu conjunto de dados. Agora, se eu tenho uma média perto do primeiro quartil, tem alguma propriedade que está produzindo muito pouco. Então, a conclusão que eu tenho é, se eu observo que a minha média é muito próxima do primeiro quartil, eu vou ter poucos dados, não é muitos não, tá? Deixa eu colocar aqui. Poucos dados muito abaixo da média. Perdão, muito abaixo da média, tá certo, não tá errada não. Muito abaixo da média. E é o que a gente observa aqui, média 3.900, produção no primeiro talhão 15, isso daí é um número muito abaixo da média, tá? Vamos para outra questão. A outra questão que eu tenho é a questão 6. E o que você vai descobrir se você vê que a média está muito próxima do terceiro quartil? Então, é o contrário, tá? Qual que é a fazenda que minha média está mais perto do terceiro quartil? Não é a primeira, porque a primeira eu estou com média 4.400, quartil 5.000. Não é a segunda, porque a gente já viu que a média está próxima do primeiro quartil, né? É a terceira, porque na terceira eu tenho uma média de 5.117 e um quartil 3, um terceiro quartil de 5.000.
Então, o que eu observo quando eu olho para os dados da minha terceira fazenda? Essa fazenda aqui tem a indicação que eu tenho algum talhão que está produzindo muito. Eu tenho algum dado ou alguns dados que estão muito acima da minha média, é o dobro da minha média. Então, se eu observar que a minha média é igual ao meu Q2, significa que eu tenho alguns dados, algumas propriedades produzindo muito, com produtividade muito grande. Todas as propriedades? Não, algumas, muito poucas propriedades que estão puxando a minha média para cima, tá? Então, a questão 5 e a questão 6, elas são a mesma resposta, só que uma é o contrário da outra, né? Uma quer dizer que se a minha média está muito próxima do primeiro quartil, significa que eu tenho algum dado muito baixo nesse conjunto. E se ela está muito próxima do terceiro quartil, significa que eu tenho algum dado muito alto nesse conjunto. Questão número 7. O que significa dizer que um conjunto de dados possui um coeficiente de variação alto? Coeficiente de variação alto. Então, vamos lá. Não é a fazenda 1, porque o meu coeficiente de variação da fazenda 1 é baixo. Pode ser o meu coeficiente da fazenda 2, da fazenda 3 ou da fazenda 4. Vamos olhar o da fazenda 4, porque é o que a gente não olhou ainda e é o que está mais alto de todos os coeficientes de variação. O que significa dizer que o meu coeficiente de variação está alto? Significa dizer que eu não tenho uniformidade entre os meus conjuntos de dados. Ou seja, eu tenho alguns dados muito baixos, mas eu tenho também alguns dados muito altos. Então, eu não tenho só dado baixo e eu não tenho só dado alto, eu tenho os dois. Eu tenho algumas talhões produzindo muito poucos e outros produzindo muito. E a maioria produzindo intermediário, de forma intermediária, tá? É ruim ter um coeficiente de variação alto? Não, não é ruim. Alguns casos é ruim. Então, depende do que eu estou perguntando e do que eu estou tentando responder. Por exemplo, é muito ruim quando eu tenho uma fazenda, que é o caso dessa tabela aqui. Por quê? Porque se o meu coeficiente de variação é muito alto, significa que eu tenho talhões produzindo muito e talhões produzindo pouco. E eu não quero isso. Eu quero a maioria dos talhões produzindo muito. Eu quero a maioria dos talhões produzindo o máximo possível para aquela região, para aquela condição de solo, para aquela condição tecnológica do produtor. Então, nesse caso, se eu estou falando de avaliação de uma fazenda, ter um coeficiente de variação alto é ruim. Outra coisa, se eu estou falando de um experimento que eu estou fazendo no campo, que eu estou fazendo no laboratório, ter um coeficiente de variação é ruim, porque significa que eu errei muito na hora de fazer as avaliações, tá? Outra coisa que vai ser ruim, se eu pedir para o meu... quando que vai ser bom ter um coeficiente de variação alto? Quando eu estou avaliando, por exemplo, todas as propriedades do estado. Se eu estou avaliando todas as propriedades do estado, pessoal, eu já sei que vai ter produtores produzindo pouco e vai ter produtores produzindo muito. Porque eu tenho diferença tecnológica entre produtores. Então, se eu tenho produtores produzindo pouco e eu tenho produtores produzindo muito, eu espero que o meu coeficiente de variação seja alto. Você entendeu? O que não pode acontecer é eu ir lá avaliar todas as produções que estão acontecendo dentro da minha fazenda, do estado de São Paulo, e ter um coeficiente de 5%. Ah, peraí, então tá errado, porque ter um coeficiente de 5% quer dizer que todos os meus produtores do estado de São Paulo estão produzindo muito próximos uns dos outros? Não, tem produtor produzindo pouco, tem produtor produzindo muito, tá? Então, se eu pegar um dado, um conjunto de dados, que eu sei, que eu já espero que tenha uma variação muito grande entre eles, e eu observar um coeficiente de variação baixo, é porque eu errei em algum lugar na hora da amostragem, tá? Isso é importante, significa que o meu coeficiente de variação me ajuda a ter uma noção de como que é a minha coleta, a minha amostragem. Imagina que eu vou para campo avaliar a produtividade de arroz. E aí eu chego lá no campo e eu acho, por exemplo, eu acho que a pessoa que fez a avaliação desse talhão aqui, da minha fazenda 2, que deu uma produtividade, meu talhão 1, que da minha fazenda 2, que deu uma produtividade de 15 quilos por hectare,
Eu acho que ele fez uma avaliação errada. Eu acho que ele fez uma amostragem errada. Aí eu vou lá e eu faço a média e faço o coeficiente de variação dos dados brutos desse talhão. Porque para eu chegar nesse 15, eu fui lá, eu coletei 20 pontos por talhão, né, para avaliar esses 20 pontos por talhão. E esse valor 15 é a média dos 20 pontos daquele talhão. Não se esqueçam disso. Então, eu vou lá e peço para ver o coeficiente de variação desse talhão. E aí, eu observo, sei lá, que o meu coeficiente de variação desse talhão, ele tá dando 2%. Tá errado. O meu talhão, ele não é tão homogêneo assim. O meu solo não é tão homogêneo assim. A gente não espera 2%. A gente espera 15%, 10%, até 20%, mas 2% não. Então, eu já sei que foi feita uma amostragem errada ali. Preciso refazer essa amostragem. Ou então, eu vou lá e eu encontro um coeficiente de variação dentro do talhão de 93%. Tá errado, eu sei que é uma variação muito grande. Então, eu não tô esperando esse valor dentro do meu talhão de variação, tá? Por quê? Porque esse talhão, ele foi separado porque já é uma área homogênea. Então, não dá para ter 93% de variação entre os dados. Então, eu já sei que essa amostragem foi feita errada e eu preciso fazer novamente. Então, meu coeficiente de variação me ajuda a ter uma noção, né? Se os meus dados estão sendo puxados para cima, para baixo ou para cima e para baixo, e se eu tô tendo uma coleta correta ou não naquela área, tá? Essa foi a questão da variação alta. O 7 é a mesma coisa do 8, só que o 8 é o contrário do 7. Como assim, professora? No 7 eu perguntei o que significa dizer que eu tenho um coeficiente de variação alto. E a 8 quer saber o que significa dizer que eu tenho um coeficiente de variação baixo. Então, o que é dizer que eu tenho coeficiente de variação alto? Significa que os valores diferiram muito entre si. Ou seja, eu tenho uma heterogeneidade, os valores são heterogêneos. E se o meu coeficiente é baixo, significa que os valores diferiram, esse é o símbolo de diferença, tá? Diferiram pouco entre si. Quando que eu sei que o meu coeficiente de variação vai ser alto? Quando eu sei que os valores que eu estou avaliando são diferentes. Então, eu espero um coeficiente de variação alto. Quando que eu sei que o meu coeficiente de variação é baixo? Quando eu sei que não é para ter diferido tanto assim entre si, tá? Então, por exemplo, dentro de uma fazenda, eu não quero que eu tenha muita variação na produtividade. Então, eu não quero um coeficiente de variação alto, tá? E agora a questão número 9. Você prefere ter uma fazenda com uma média perto da mediana, ou você quer o coeficiente de variação alto, ou uma fazenda com a média perto da mediana e um coeficiente de variação baixo? Quais são as fazendas? Deixa eu apagar. Quais são as fazendas que eu tenho uma média perto do meu coeficiente de variação, perto da minha mediana? Essa fazenda aqui, eu tenho uma média perto da mediana, e essa daqui, que não tá tão diferente assim, tá? Então, eu quero ter uma fazenda que eu tenha um coeficiente de variação. Deixa eu apagar para ficar fácil, né? Porque do jeito que tá, não dá para entender nada. Eu quero ter uma fazenda em que a minha média, ela é perto da mediana, com um coeficiente de variação baixo, ou eu quero ter uma fazenda em que a minha média é perto da mediana, com um coeficiente de variação alto. Eu não tô falando da média, tá? Porque se eu fosse falar da média, claro que eu iria querer ter uma média de produtividade maior para ganhar mais dinheiro, mas não é isso que eu tô dizendo. Eu prefiro ter uma fazenda onde o meu coeficiente de variação é baixo e a minha média está perto da mediana. Por quê? Porque eu estou manejando certo todos os meus talhões. Eu estou conseguindo ter uma produtividade muito próxima. Eu estou utilizando o máximo possível da minha tecnologia em toda a minha fazenda. Enquanto que aqui, ó, eu tenho talhões que estão subutilizados, que estão produzindo muito pouco, não está sendo muito bom.
Então, nesse caso, eu tô com um coeficiente de variação muito alto, mesmo que a minha média esteja próximo da mediana, tá? Então, eu quero ter uma fazenda que tenha um CV baixo. Ai, professora, mas aí ela vai produzir pouco. Não, ela vai produzir o que aquela fazenda consegue produzir. Às vezes, a fazenda não consegue chegar nos 10 mil, 12 mil de produtividade, porque o meu produtor não tem maquinário para isso. Ou ele não quer gastar para isso. Gente, eu preciso entender que ter produtividade alta não indica retorno financeiro para o produtor. Às vezes eu chego e produzo 12 mil num talhão, mas eu gastei muito dinheiro para produzir esses 12 mil. Paguei muito adubo, paguei muito defensivo agrícola. Então eu não vou ter um retorno econômico para isso, tá? Seria melhor, sei lá, eu produzir 5 mil em tudo, ou próximo dos 4 mil em tudo, e ter um lucro muito maior naquela área, tá? Então, no caso, a resposta que eu vou ter é: se eu tiver uma fazenda, eu prefiro ter uma fazenda com mediana perto da moda e coeficiente de variação baixo. Por quê? Porque quando o meu coeficiente de variação é baixo, significa que meus dados são mais homogêneos, os meus dados não diferem tanto entre si, então eu estou usando o máximo possível da tecnologia que eu tenho para produzir o melhor possível em todas as áreas da minha fazenda. Ok? Beleza? Galera, essas 9 questões daqui e a observação dessa tabela, elas são imprescindíveis para vocês entenderem o que é a estatística. Então, vamos lá. Como que vocês começaram olhando para essa tabela? Vocês começaram olhando para essa tabela desse jeito aqui. Era uma tabela que só tinha número, não tinha nenhuma interpretação desses números. Eu não sabia dizer nada se eu não tivesse parado e interpretado isso daqui, tá? De maneira geral, o que é que eu vou ter? De maneira geral, eu vou ter... Deixa eu colocar... Eita! De maneira geral, eu vou ter isso daqui para eu avaliar. Não adianta nada. Branco. Eu vou ter isso daqui para eu avaliar. Eu não vou ter os dados dos talhões. Ninguém vai me fornecer isso. De maneira geral, o que vai chegar para mim são essas duas últimas linhas da minha tabela. Eles vão me entregar um relatório que vai ter só a média e o meu coeficiente de variação. Quais informações eu tiro disso? Consigo saber o manejo? Consigo saber se a minha fazenda está produzindo mais ou menos igual ou não? Consigo. Olho para a minha média, olho para o meu coeficiente de variação. Quanto menor o coeficiente de variação, mais próximo é os dados de cada um dos meus talhões. Beleza? E a questão 10? A questão 10, ela é uma situação problema que eu passei para vocês, que nada mais é do que aplicando esses conceitos que vocês viram aqui em cima numa situação real. Então, você vai avaliar qual fazenda que possui o melhor manejo de algodão. Então, você vai saber que eu tenho só a média e só o coeficiente de variação. Aí, eu vou ter que a fazenda São Gabriel produz 1.800 kg de algodão e tem um coeficiente de variação de 75%. Enquanto que a fazenda Guilhotina produz 1.300 kg de algodão e eu tenho uma coeficiente de variação de 17%. Qual delas que está com o melhor manejo? Ou seja, qual delas está produzindo de forma homogênea em toda a fazenda e usando a tecnologia que o produtor tem? A fazenda Guilhotina. Ah, professora, mas a outra fazenda, ela produz mais, só que em poucos talhões. Ela teria a possibilidade de produzir mais ainda em todos, se ela tivesse bem manejada. Então, se a minha fazenda do São Gabriel estivesse bem manejada e eu tivesse uma produtividade homogênea entre os talhões, a média seria muito maior do que a de 1.800, tá? Então, eu tenho que parar de confundir produção com manejo. O manejo correto não é número. O manejo correto é conseguir tirar o máximo possível daquele solo
com a tecnologia que o produtor tem e com o gasto que o produtor quer ter, tá? Às vezes eu tenho um produtor da Fazenda Guilhotina, ele não consegue chegar em 1.800. Por que não? Porque ele tem um solo arenoso, porque ele tem uma máquina pior, porque ele comprou uma semente pior, porque o clima da região dele é um clima ruim, então ele não vai conseguir chegar nos 1.800 que a Fazenda do São Gabriel tem. Mas ele está no máximo da produção dele, ou pelo menos ele está manejando de forma igual todos os talhões. Agora o São Gabriel, ele tem talhão produzindo muito pouco, ou talhão produzindo muito. E aí os talhões têm uma diferença muito grande. E ele, se ele manejasse corretamente, ele poderia aumentar essa média, tá? Então era isso, eu tenho que pegar uma tabela e conseguir tirar essas informações olhando esses dados, tá? Às vezes não é o coeficiente de variação, às vezes é o erro padrão que tá aqui, às vezes eu tenho a média, a mediana e o quartil, que vai tudo facilitar a minha interpretação. E olhando isso daqui, eu tenho que conseguir tirar as conclusões de como que eram os dados que eu não estou vendo.